Olá, tudo bem com você? A leitura de hoje é uma mensagem para você conseguir se situar nesse turbilhão que foi esse esse período que o Sol passou pelo signo de Escorpião e ainda o período de outubro, né? Então ali meio para final de outubro aconteceram os eclipses. Aí entramos em novembro, o Sol entrou ali em Escorpião, trouxe uma lua nova em Escorpião que foi tão poderosa quanto um eclipse, né? Trazendo muitos rompimentos, muitas surpresas. Então, eu vi, assim, muitas pessoas passando por fim de relacionamento, né? Muitas vezes, assim, repentino no sentido, assim, de talvez não estava programado ali um término, né? As coisas já não estavam muito bem, mas acabou terminando de forma definitiva, né? Mas não só relacionamento, muitas pessoas assim com dúvidas com relação ao futuro, coisas que não estão se manifestando, né? Não estão dando certo, entre aspas, do jeito como você gostaria. Então a mensagem de hoje vai ser muito inspirada nisso, né? O que você precisa entender sobre tudo isso que está acontecendo, que aconteceu, o que você vai ganhar com essa situação. E aí eu vou deixar aqui a imagem de 3 torres, né? Porque essa é uma leitura muito baseada nesses processos de torre que aconteceram e que ainda estão acontecendo, né? Para você receber a sua leitura. E aí o marcador do tempo tá na descrição do vídeo, é só você escolher a opção 1, 2 ou 3, escolher a sua leitura e eu te vejo lá. Então vamos ver qual é a mensagem para você que escolheu essa leitura. Vamos ver o que esse processo torre está querendo te mostrar. Vamos tirar 5 cartas. Um Ás de espadas. Uma força. Um eremita. Um 6 de ouros. E uma sacerdotisa. Então vamos lá, né? Para você que escolheu essa leitura, eu vejo que todo esse processo torre que aconteceu com você foi para abrir novos caminhos, mas muito mais que isso, porque o Ás de Espadas fala muito de percepção, de visão, de clareza. Então eu acho que você estava precisando enxergar para além daquilo que você considerava possível, porque muitas vezes a torre é isso, né? A gente fica ali porque eu não consigo imaginar nada novo, eu não consigo imaginar nenhum outro caminho, né? Então o universo vem, faz o favor, né, de criar uma crise aí na sua vida, vem uma torre e cai, mas eu sinto aqui que para você foi uma grande libertação de perspectiva. Agora que arrancou, né, essa torre aí que saiu da sua vida, você está conseguindo enxergar o horizonte, você está conseguindo enxergar talvez o seu poder de inovação, de ter ideias, de abrir novos caminhos, que talvez antes você nem imaginava que existia esse recurso dentro de você, mas agora você consegue enxergar. O desafio para você aqui com a carta da força é que talvez você queria muito estar numa situação onde você sentia que você tinha um controle, né? Só que todo lugar, toda situação onde existe um excesso de controle, existe uma falta de inspiração, uma falta de fluência no sentido de às vezes você tá tão presa ali no controle que você não consegue nem olhar para onde você está indo e para você não importa para onde você está indo, porque o importante é ter o controle. Então isso acaba estagnando a sua vida como um todo. E eu acho que qualquer situação torre que você tenha vivido nesses últimos meses foi para que você enxergasse uma nova perspectiva de, olha, existe um caminho para além do controle, existe um caminho melhor, um caminho mais leve, um caminho de coisas novas que talvez você estava ali tão focada em manter o controle da situação que nem esse potencial você conseguia acessar dentro de você. E olha só, o que você está ganhando com essa situação, né? O que você vai tirar de bom dessa torre? Uma energia eremita, que é o quê? Independência.
de você seguir seu próprio caminho, de você acessar sua força interior para te levar, né, para os lugares onde você deseja ir, amadurecimento, adquirir conhecimentos. Então, assim, toda a energia, né? Isso que eu tô sentindo aqui, toda a energia que tava ali, né, naquela situação torre que caiu e se foi. Toda essa necessidade de controle, agora que se desfez, tá te trazendo o quê? Movimento, né? Tá te trazendo talvez até uma leveza, até um propósito, assim, de você conseguir, inclusive, enxergar, nossa, eu tava tão presa ali que eu não conseguia enxergar nada na minha frente, mas agora eu consigo, né? E a gente tem que lembrar que o eremita, ele vai ali até o topo da montanha. Então, é como se você fosse escolher agora um novo caminho, um novo desafio, mas pensando em si mesma, pensando na sua independência, né? Não pensando no outro ou naquela situação que você achava que dependia muito de você para ir para frente, mas na verdade estava te empacando e você estava empacando a situação também, né? Então tudo desempacou com essa situação torre e você tem muita coisa a ganhar aqui com esse eremita, principalmente o senso de independência, o senso assim de sabedoria e amadurecimento para você chegar em algum lugar que vai te agregar. E que talvez você nem tenha que fazer tanta força assim para chegar lá, né? E vamos aqui, ó, pro desfecho, um 6 de ouros. 6 de ouros é a energia do equilíbrio, do fluxo. Então, eu sinto que agora você vai conseguir perceber um fluxo material de dinheiro, né? Você se equilibrando materialmente. Também, esse 6 de ouros também fala de troca, então eu acho que você vai começar a se abrir também para outras trocas, para outras pessoas que podem agregar na sua vida e você pode agregar na vida dessas pessoas, né? Então, a imagem que eles estão me trazendo é um nó. É como se você estivesse vivendo um nó e agora o nó se desfez e agora tem o quê? Fluências, possibilidades, equilíbrio. Então, eu sinto que tudo na sua vida vai começar a entrar no eixo, vai começar a se equilibrar, porque você não tá mais investindo a sua energia naquela situação torre que estava empacando a sua vida. E olha só, o conselho para você é a sacerdotisa, que é muito essa energia de acessar a sua sabedoria interior, muito parecido com essa energia do eremita, mas o eremita é assim, ele vai em busca das respostas e descobre que a resposta estava toda dentro dele. E é um caminho diferente, né? Ele vai até o topo da montanha, ele segue o próprio caminho. Aqui a sabedoria da sacerdotisa é tudo aquilo que já existe naturalmente dentro de você, é aquela famosa intuição. Então eu sinto que o conselho é de você aprender a confiar mais nessa intuição, porque ela vai te guiar para não deixar mais você cair em situações de desequilíbrio, porque agora você vai equilibrar tudo, né? Tudo vai se equilibrar, tudo vai fluir. Mas é importante você também seguir esse saber interno para você não se prender novamente a situações que vão acabar empacando a sua vida de alguma forma. E é isso que eu tenho para você que escolheu essa leitura. Espero que tenha te ajudado de alguma forma e até uma próxima. Então vamos ver quais são as cartas para você que escolheu essa leitura. Já caiu a energia aqui do diabo, vou deixar para a energia central e vamos tirar mais 4 cartas. Ver a energia do 4 de espadas. A própria torre saiu aqui. O futuro, o desfecho, né? E um conselho aqui. Olha, para você que escolheu essa leitura, eu sinto que você ainda não superou a torre que aconteceu para você, porque a energia do diabo é uma energia de apego, é uma energia de controle. Então você ainda tá querendo ter o controle de uma situação que já se foi, né? E a torre é algo que se desfaz, é uma desconstrução, às vezes é um soco no ego, né, de uma situação assim que você não conseguiu engolir porque bateu ali numa ferida, né, aquela coisa do orgulho ferido, e eu sinto que é muito o caso de você que escolheu essa leitura. Se você não tá se sentindo assim, escolhe uma outra leitura, porque essa daqui é para quem ainda tá sofrendo com aquilo que se foi, né, talvez você ainda não tá conseguindo enxergar como que isso
não é como está sendo, mas como vai ser muito bom ainda. Eu acho que é muito isso. Talvez tenha sido uma torre mais recente, ou uma torre assim que você realmente não consegue enxergar o benefício de não ter aquela torre na sua vida, né? Vamos falar aqui desse diabo. O diabo, muitas vezes, é quando você se sente presa a uma situação. Então, pode ser uma torre que já caiu, mas você ainda se sente presa àquela situação por algum motivo, né? Então, a carta do diabo é quando existe ali a crença, a ilusão, né? Acreditar na ilusão de que você não tem escolha, que você está presa, que você está acorrentada, mas a carta do diabo fala, assim, que é uma ilusão, porque o que existe é o livre-arbítrio, né? Porque uma coisa que sempre vem na descrição das cartas do Rider-Waite é isso, ó. Tá vendo essas correntes aqui no pescoço das pessoas? No livrinho fala assim, essa corrente, ela nem tá apertada, ela nem tá prendendo a pessoa de verdade, ou seja, a pessoa ela está presa por vontade. Então, eu acho que o seu processo é muito isso, para você se desvencilhar dessa tal situação que se desfez, mas que te prende energeticamente de alguma forma, você tem que entender que você tem que querer também participar do processo, né? Mas você que escolheu essa leitura, eu sinto que existe um apego muito grande. E a mensagem que tá vindo é que você tem que, nesse momento, acessar o seu livre-arbítrio e entender que você pode sim fazer escolhas diferentes, que ninguém nem nada pode te obrigar a ficar onde você sabe que não é bom ficar. Porque a carta do diabo também fala de situações tóxicas, né? E tá vindo a palavra padrão aqui na minha cabeça, então pode ser muito difícil para você mudar um padrão, porque tem aí um programa que faz com que você queira assim, né? Num nível inconsciente, queira estar, queira permanecer energeticamente conectada com situações que não te fazem bem, tá? Então eu acho que aí vai precisar talvez de uma investigação um pouquinho mais profunda do porquê dessas motivações, tá? Só o tarô, muitas vezes, não vai ajudar. O tarô, ele fala, é isso que tá acontecendo, mas ele não fala o como que você vai conseguir remediar isso, né? Tem um conselho aqui, mas eu sinto que nessa situação aqui talvez esteja um pouco difícil demais e você está precisando talvez de uma ajuda externa para entender esses seus processos de desapego que está muito difícil para você, né? Qual que é o desafio aqui para você nessa situação? Tem um 4 de espadas, que é uma energia da cura, do descanso, ou seja, você não está conseguindo descansar dessa situação, você não está conseguindo se curar dessa situação, né? E olha só, a fluência aqui para você, o que que você ganha com essa situação é a própria torre, o próprio rompimento é o que você tem a ganhar, porque o que que é a torre? A torre é uma estrutura rígida que foi construída sobre uma base que não é nada sólida, né? Por isso que ela cai. Daí vem uma intervenção divina, joga esse raio e pá, derruba a torre. Por que que a torre se desconstrói? Porque chegou o momento de você se libertar, né? Muito essa energia do diabo de você se libertar para algo que vai deixar você crescer, porque a situação aí que você está se prendendo não te deixa crescer. E talvez é isso que tá difícil de aceitar, de que, ó, existe muita coisa boa para além dessa torre que você tá tão apegada aí, né? Então tem que deixar o que tem que se desconstruir, vai se desconstruir, mas você escolhe como você vai viver esse processo. Pode ser do jeito fácil, do jeito difícil, e aqui existe um grande desafio por causa desse apego excessivo, né? Então, acho que tem que olhar para isso. Aqui no desfecho é um 3 de espadas, que é a carta das frustrações, do coração partido, ou seja, mesmo que você continue insistindo em permanecer numa situação tóxica por apego, ou que você não consegue enxergar quão tóxico que é, ainda assim isso vai acabar gerando uma frustração em você, né? Uma frustração de expectativas, porque essa situação aí que você talvez ainda acredita que não, ainda dá certo, ainda vai dar certo, ou não, eu consigo fazer dar certo, não vai dar certo, né? Esse 3 de espadas está falando, você vai continuar se frustrando com essa situação. E qual que é a solução para tudo isso, né? Qual que é o seu conselho aqui nessa sua situação?
A imperatriz é a energia da autoestima, do merecimento, do amor próprio, da abertura para receber tudo que existe de bom, né? Então, é basicamente o tarô falando, você merece coisa melhor, né? Melhor que essa situação aí que não tá muito legal e que vai continuar te frustrando, mesmo você insistindo e resistindo a essa torre. Tá? Então você precisa investir mais em si mesma, você precisa se valorizar, você precisa entender que o universo, ele nunca vai falhar, ele sempre vai te trazer algo bom, né? Então, às vezes o medo aqui é, mas se eu me desfazer dessa torre, eu vou ficar sem nada. A Imperatriz, ela nunca fica sem nada, porque ela está ali totalmente conectada com a abundância do universo. Então, assim, confia que se você deixar essa torre se desfazer do jeito que ela tá querendo, né, tá capenga aqui, já tá querendo cair, já ruiu às vezes, mas você tá se apegando, você tem que aceitar e acreditar que tem coisa melhor pra você. É só você se abrir pra essa energia e confiar. E é isso que eu tenho pra você que escolheu essa leitura. Espero que tenha te ajudado de alguma forma e a gente se vê numa próxima. Então, vamos tirar aqui as cartas para você que escolheu essa leitura. Eu vou tirar aqui 5 cartas. A energia central tem um 8 de espadas. No desafio, um cavaleiro de espadas. Na fluência, uma imperatriz. No desfecho, uma rainha de espadas. Nossa, tá um processo bem mental aqui, né, pra você. E o seu conselho, um as de espadas. Bom, como essa é uma leitura, né, para trazer clareza sobre algum processo torre que você viveu recentemente, eu vejo que você ainda não se abriu para o benefício que isso trouxe para sua vida, porque benefício tem um benefício grande, né? Olha a Imperatriz aqui, né? Em contrapartida com todas essas cartas de espadas, ela é quente, né? Um amarelo com laranja, verde, vermelho, aqui abundância, né? Mas a sua perspectiva mental, a forma como você tá olhando para a situação, não te deixa enxergar os benefícios. Então, vamos lá. 8 de espadas é a pessoa que não olha ao redor, que é a pessoa que se fecha dentro de um condicionamento, né? No sentido de, essa situação ela só é ruim. E aí você colocou na sua cabeça que ela é ruim, que não tem nada para ganhar, e essa é a perspectiva que você tá enxergando, né? Então, 8 de espadas, qual que é a solução aqui? É você tirar a venda, desamarrar os braços, que eles nem estão tão bem amarrados assim, né? E você enxergar que tudo vai depender, a cor da situação é você que vai dar, né? Você que vai colorir do jeito como você quer. Mas a impressão com esse 8 de espadas é que você está escolhendo não enxergar as coisas boas que essa situação torre que aconteceu na sua vida aí recentemente trouxe, né? E olha só o desafio. O desafio do Cavaleiro de Espadas aqui é o movimento. Então, eu acho que você ficou plantada no lugar, né, onde a torre caiu, a situação que se desfez, que se desconstruiu na sua vida, você tá ali, né, falando, caiu, mas eu vou continuar aqui. Sendo que, na verdade, quando a torre cai, é para você se libertar, mas você não se libertou ainda, ou você tá em choque, ou você não está aceitando a situação que aconteceu, tá? Então, precisa existir aqui coragem, precisa existir coragem para olhar para a situação, porque eu acho que quando você tirar essa venda dos olhos, você vai conseguir enxergar essa imperatriz. E a imperatriz está na fluência. É uma energia de amor próprio, abertura para receber as coisas positivas do universo, é uma energia de merecimento, né? Então eu sinto que existe todo um terreno fértil disponível para você, né, construir algo novo, mas você decidiu ficar ali no terreno onde a torre caiu e não tem nada ali, não tem nem espaço para construir nada novo. Mas por que não tem espaço? Porque você decidiu que não tem. O 8 de espadas, ele funciona assim, você tem que entender que você está criando essa própria visão, essa visão limitada, sendo que com a imperatriz não tem limites pro tanto de abundância. Então, tem amor disponível para você, tem
prosperidade, saúde, bem-estar, amor próprio, mas você tem que dizer sim para essa energia. Você tem que tirar a venda da não possibilidade de nada é possível, tudo é ruim, e olhar para essa imperatriz e falar: essa energia é minha, né? Essa energia que é você, mas você tem que se enxergar nessa imperatriz como merecedora de tudo de bom que já existe, mas você tá precisando aqui se abrir, né? Para reconhecer tudo isso de bom que tá aí disponível para você. E você pode até teimar e falar: ai, Débora, não tem nada de bom disponível para mim. 8 de espadas, tá? Então, enquanto você continuar insistindo nesse 8 de espadas, não vai ver nada mesmo, tá? Então, tem que fazer aí o esforço, ter a coragem de tirar essa venda e olhar para a situação real, que nem é tão ruim assim quanto você tá imaginando. Ó, na energia de desfecho tem uma rainha de espadas que é o quê? Clareza, né? A rainha de espadas, ela se abre para enxergar a verdade, ela se abre para resolver algo. Então eu sinto assim que talvez seja uma, como eu posso dizer, seja uma resistência inicial a esse processo torre que aconteceu, mas como tá essa rainha de espadas no desfecho, né, energia de futuro, eu sinto que aos pouquinhos você vai se abrir, aos pouquinhos você vai querendo conhecer um pouco mais da verdade, né, da situação, entendendo, se abrindo aí para um diálogo, se abrindo para a realidade que está na sua frente, né, com muita coragem. A Rainha de Espadas, ela é muito destemida, né, porque ela vai e ela enfrenta o que precisa ser enfrentado. E aí o conselho para você é um Ás de Espadas, de assim, o poder tá na sua mão. Tá? Aqui não é uma situação de que alguma providência divina vai vir e vai te tirar da onde você tá. Não, você tem que se tirar. Você tem que se remover do lugar onde você tá para se abrir para uma nova perspectiva, tá? E essa perspectiva é a imperatriz, tá? Tem muita coisa boa aqui, mas é você que tem que escolher aceitar e se abrir para essa energia, né? E reconhecer essa energia na sua vida, porque eu não tô sentindo que aqui é algo que vai chegar, é algo que já existe, mas por causa desse pessimismo em excesso do 8 de espadas, você não tá conseguindo enxergar. E é isso que eu tenho para você que escolheu essa leitura, espero que tenha te ajudado de alguma forma, e a gente se vê numa próxima.